Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Gil que fala com você nesse dia de hoje. Eu gostaria, antes de mais nada, que você pudesse se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e vou compartilhar com você uma mensagem da Palavra de Deus nesse dia de hoje. Se você achou que essa palavra é edificante, que essa palavra seria para alguém que você conhece, aproveita para estar compartilhando esse conteúdo. Que Deus possa te abençoar neste momento de hoje. Queria lembrar você aí de uma coisa que acontecia, que na verdade acontece uma vez por mês aí, né, nas igrejas, né? Que a gente celebra aí o memorial da ceia do Senhor. Eu lembro quando eu era criança, costumo brincar quando eu era pequeno, porque pequeno sou até hoje, mas eu lembro que na época da ceia era uma festa para mim quando eu era criança. Porque a gente disputava quem que tomava mais copinho e cálice no final. Era só terminar a ceia, eu saía correndo, ia lá para casa pastoral e tomava aquele monte de copinho de suco de uva, disputava com meus amigos, quem conseguia tomar mais. E era uma festa. E a gente tomava e comia pão, e eu sei que era tão divertido, muito bacana. Mas o que tem isso a ver com a nossa mensagem? Nossa mensagem vai falar sobre uma ceia. A ceia do Senhor. Vai falar sobre um jovem que participou dessa ceia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, se você possui a sua Bíblia, em Atos, capítulo 20, verso 7, onde vai falar sobre uma ceia que ocorreu ali com Paulo. Atos, capítulo 20, verso 7, vai falar sobre esse momento. Paulo, ele estava viajando, ele vinha de uma viagem, e aí ele para em Troade. Então o título da minha Bíblia fala Paulo em Troade. Eu gostaria de começar com você a leitura da palavra de Deus. Essa vai falar sobre um jovem chamado Eutico. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Opa, tá caindo o estúdio aqui. Paulo, que devia seguir viagem, de imediato, só um minutinho aqui, o estúdio está caindo, gente. Deixa eu arrumar a iluminação. No primeiro dia, verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Pois bem, vamos entender bem esse texto aqui. Vamos lá. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Verso 7 aqui. Pois bem, Paulo está num culto importante. No culto de partir o pão. Talvez o culto, na verdade, o culto mais importante. Que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo estava ali num culto da ceia, a ceia do Senhor. A pregação de Paulo, pensa que você acha que tem alguns pregadores que demoram na pregação? Veja os detalhes. No próprio verso 7 vai falar que o discurso prolongou até a meia-noite. Paulo pregou até a meia-noite. Quantas pessoas que às vezes não aguentam ficar 2 horas no culto, às vezes o culto começa 7 horas da noite, 9 horas da noite, e a pessoa está inquieta porque o culto ainda não terminou. Será que Paulo gostava de pregar? A Bíblia está dizendo aqui que ele prolongou o discurso até a meia-noite. Paulo prolongou até a meia-noite. É bastante tempo de pregação. Imagina, ficou até a meia-noite pregando. Essa pregação foi bem demorada. Era uma pregação de ceia, mas não imagino qual seria o sermão. O verso 8 vai dizer que havia muitas lâmpadas no cenáculo.
As lâmpadas, na verdade, não havia energia elétrica naquela época. Então, provavelmente, aqui se trata de lamparinas. Imagina um ambiente onde teriam muitas lamparinas. E o culto demorado até a meia-noite. Um culto praticamente à luz de velas, eu imagino. E aí, verso 9 vai dizer que um jovem chamado Eutico, ele dorme profundamente. Esse jovem dormiu profundamente. Às vezes você aí na sua igreja, aí você já deve ter visto, quando fica o pessoal na frente aí da igreja, eu já vi muito diácono aí pescando tilápia. Que é os diáconos que estão lá na frente, o pessoal tá dormindo. Quantos amigos você já viu aí dormindo durante o culto aí? Marca ele nesse vídeo aí, os amigos que costumam dormir durante o culto. E aqui fala que o culto era um culto praticamente à luz de vela. Então muita gente acabava ali. Eu acredito que esse jovem, o Eutico, a Bíblia fala que ele dormiu profundamente, porque o sermão estava demorado demais. Paulo demorou o sermão até a meia-noite. Provavelmente as lamparinas ali, o óleo que soltava a fumaça fazia com que o pessoal acabasse ficando com um pouco mais de sono. E a Bíblia vai dizer, e um detalhe, que ele estava assistindo, a Bíblia fala que ele estava assistindo da janela. O que esse jovem estava fazendo na janela, gente? Assistindo o culto ali da janela, sentado na janela. E fala que ele caiu do terceiro andar. Você tem noção? Terceiro andar. Esse jovem ele caiu de 10 metros de altura aproximadamente. Ele não caiu do baixinho. Primeiro que ele estava assistindo o culto da janela. E agora ele caiu do terceiro andar. Aproximadamente aí 10 metros. E a Bíblia fala que ele cai e morre. Aquela época, provavelmente, as janelas não eram como as janelas que a gente tem hoje. Seria aquelas janelas bem grandes, como que se abria como com portas. As janelas abriam como fosse porta. Porque era um costume daquela época. A gente tem que pensar como era naquela época. O verso 10 vai dizer então que Paulo, ele desce e ele abraça o jovem. Porque o jovem havia morrido. Ele desce e abraça o jovem. E ali acontece um grande milagre. O jovem volta à vida. Veja que o jovem estava assistindo o culto demorado, e Paulo vai até ele, abraça ele e a vida volta. No verso 10, você vai acompanhando comigo isso. Mas o mais impressionante, que como se o jovem ele voltasse à vida, Paulo, agora no verso 11, você vai ver, subindo de novo, partiu o pão e comeu. Olha só, meus irmãos, veja o que está acontecendo aqui. Paulo, ele estava pregando, demorou na pregação, ficou até a meia-noite pregando. Olha que culto mais conturbado, que culto que maluco, vamos dizer. Paulo, ele pregou, era um culto de ceia. O verso começa lá em 7, falando que ele estava nessa cidade de Troade, ele deveria partir de imediato, mas não, ele prega até a meia-noite, num culto de ceia. O jovem que estava na janela, chamado Eutico, ele dorme, ele cai, ele morre, e aí Paulo vai até lá e ressuscita ele. E olha só, parece um culto meio bagunçado, a coisa estava pegando fogo aqui nesse culto. Mas mais impressionante, que no verso 11 fala aqui, subindo de novo, Paulo na verdade, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Irmãos, tem noção do que aconteceu aqui? Paulo foi lá, ressuscitou, já era meia-noite. Paulo foi lá, ressuscitou o rapaz. Ele sobe de volta para o culto, terceiro andar, a Bíblia fala que então ele subiu de volta para o culto. Partiu a ceia, como se nada tivesse acontecendo, não aconteceu nada. E ele partiu a ceia de novo. E aí a Bíblia ainda vai falar, se o culto já tinha demorado até meia-noite, e o Eutico não tinha aguentado, imagina agora, porque a Bíblia vai falar que ele falou até o romper da alva. Você tem noção? O Eutico não aguentou até a meia-noite, e o romper da alva é 5 horas da manhã, mais ou menos. É a hora que aparece o sol. Depois que ele partiu, virou uma vigília o culto. O culto agora é uma vigília. Olha quanta coisa aconteceu nesse culto. O verso 12 vai dizer, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Imagina, depois de tudo isso que aconteceu no culto, finalmente agora o pessoal ficou tranquilo. Partiu a ceia, o culto já virou uma vigília, o rapaz foi ressuscitado, olha quanta coisa aconteceu. E agora sim o povo está tranquilo para ir embora para casa. E fala que Paulo finalmente partiu dali.
O que nós aprendemos com esse jovem chamado Eutico? Eu queria compartilhar com você 3 aprendizados que nós aprendemos com esse jovem chamado Eutico. Você fica comigo nesse vídeo, vamos aprender 3 coisas. O primeiro aprendizado que nós temos com o jovem Eutico é: nunca sente na janela. Não é verdade? Você está na janela é perigoso, é brincadeira. Mas o primeiro aprendizado que nós temos com esse jovem Eutico é que nós podemos estar fisicamente vivos, porém mortos espiritualmente. Aquele jovem talvez participava de todos os cultos da igreja, assim como eu e você. Quantas pessoas participam de todos os cultos da igreja? Elas têm cargo na igreja, elas têm ministério na igreja, elas fazem de tudo na igreja. Mas elas estão vivas de corpo, mas não espiritualmente. Aquele jovem, talvez ele tinha crescido num ambiente cristão, ele vinha na escola bíblica, ele tocava na igreja, participava dos ministérios, sempre estava ali na igreja. Mas no momento mais importante do culto, que é quando Deus fala conosco, o jovem estava dormindo. Ele estava dormindo. Quantas pessoas aí no momento mais importante do culto hoje estão no WhatsApp, estão na rede social, que é quando Deus fala conosco? Conversa paralela. Você imagina o seu pai falando com você, seu pai físico hoje falando com você e você no WhatsApp. É como se você estivesse fazendo a mesma coisa com Deus. Ele falando com você e você ali no WhatsApp, durante o culto, durante a mensagem. Esse jovem, no momento mais importante do culto, ele estava dormindo. Muitas pessoas, elas estão vivas fisicamente, mas mortas espiritualmente, dentro de igreja. Dentro da igreja, são verdadeiros religiosos. Queria compartilhar com você, então, 3 aprendizados. São 3 janelas que podem nos levar à morte. A primeira janela que pode nos levar à morte é a janela dos amigos. Os amigos são bons, é verdade, mas é preciso cuidado. Pois podemos abrir janela das nossas vidas. Quem nunca ouviu essa frase? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Poderia ser até um versículo bíblico, né? Mas não é verdade. Provérbios 13:20 vai dizer o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quantas pessoas nós conhecemos que andam com os sábios, elas são mais sábias ainda, como diz a Bíblia aqui em Provérbios 13:20. E o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quantas pessoas aí, na nossa família, na sua família, que começou a andar com alguém que não devia e se tornou uma pessoa mal, de coração mau? A janela dos amigos é muito perigosa na nossa vida. Tem amigos que parecem ser nossos amigos, mas eles só servem para tirar a gente do caminho do Senhor, para levar nós para um convite que não agrada a Deus, ensinar seu filho a usar droga. Quantos convites, amigos, que nós pensamos que são amigos, na verdade, e não são amigos. A janela dos amigos, ela é muito perigosa. Quando você é jovem, você tem diversos amigos. Você no serviço, na escola, você faz muitos amigos. Mas quando o tempo vai passando, você sabe do que eu estou falando? Os amigos, eles podem ser contados nos dedos, não é verdade? Talvez nos 10, não. Nos dedos de uma mão, você pode contar todos os seus amigos. Porque vão ficando menos amigos. Mas amigos que às vezes passaram na nossa vida, ou estão na sua vida hoje, têm te levado para caminhos que não agradam ao Senhor. Será que você não tem amigos que você acha que é amigo, mas deveria tirá-los da sua vida? Pensa bem sobre isso. Não tem amigos que têm feito você mudar a sua personalidade? Tem afastado você de Deus? Tem certeza que são seus amigos? As janelas dos amigos são janelas que podem nos levar à morte. Assim como esse jovem, que chegou a morrer, caindo do 3º andar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Está lá em Salmos 1 ao 12. Temos que tomar cuidado com essa janela dos amigos. Quem a gente coloca na nossa vida. A segunda janela que eu queria compartilhar com você, que pode nos levar à morte, é a janela da internet. Na janela da internet,
é viver em um mundo isolado, longe de todos, dentro da própria casa, ou até mesmo dos cultos. A internet, pensa bem nessa frase, ela aproxima quem está longe de nós, e ela afasta quem está perto, não é verdade? A internet, ela aproxima quem está longe de nós e afasta quem está perto. Veja dentro da sua casa, você no seu celular, você está próximo de pessoas que estão longe, mas está longe da sua esposa, longe dos seus filhos. Será que não tem sido assim na sua casa? A janela da internet é uma janela que pode nos levar à morte. Como que funcionava sem internet antigamente? Era muito mais difícil. Eu lembro que eu só usava o telefone quando eu comecei a namorar, e eu tinha que andar uns 2 quilômetros para poder fazer uma ligação para não ser interurbano, para não pagar interurbano. Talvez você nem conhece esse termo. Ia ligar de um estado para outro, ou de uma cidade para outra, você pagava interurbano. E aí você usava orelhão em outra cidade para não pagar o interurbano. Internet de escada. Os relacionamentos pessoais são muito mais importantes, meus irmãos. Precisamos cultivar os relacionamentos, conversar de perto, sentir as pessoas. Como que você é conhecido? Se for pela internet. O que as pessoas pensam sobre você? O que você posta? O que você posta na sua rede social glorifica? Glorifica o nome do Senhor? Glorifica Jesus? Ou você tem servido de mau testemunho? Seus amigos, quando olham, pensam assim, nossa, aquela pessoa é da igreja do fulano. Olha o que ela escreveu aqui na internet. A janela da internet, ela pode nos levar à morte. Você coloca comentários na internet e pensa que ninguém vai colocar algum comentário ao contrário. Fique expondo a sua opinião. As nossas opiniões, meus irmãos, têm que ser pautadas na Bíblia, na palavra do Senhor. As nossas opiniões não podem ser o que a gente acha, mas sim o que Deus acha. Você, como crente, você deveria saber disso. Será que o que está aqui na palavra de Deus, o que está aqui na Bíblia, agrada, está de acordo com o que eu penso? Nós temos que pensar como Jesus ensinou na palavra dele, e não como nós achamos. A janela da internet é uma janela muito perigosa. Toma cuidado com o que você tem escrevido na internet, para que você não seja uma pedra de tropeço para as pessoas. Terceira janela, para a gente terminar esse vídeo, é a janela do tempo. Ah, no futuro eu irei me estudar, no futuro eu irei me preparar, eu irei encontrar uma esposa. Ah, eu ainda sou muito novo para ficar firme com Jesus. Será mesmo? A janela do tempo é a janela que pode nos levar à morte, porque o tempo passa assim, muito rápido. A nossa mãe falava, estuda, estuda, e você deixou de lado. Hoje você pode estar pagando o preço porque não estuda. Começa um curso hoje. Quanto tempo você vai esperar? Fica firme na igreja. Participa do ministério. Nunca é tarde para a gente começar. Este é o momento. A janela do tempo pode nos levar à morte e pode custar muito caro para você no futuro. Hoje Deus está falando, não deixe o tempo passar. Fica firme com Jesus. Talvez você passou todo esse tempo na igreja como um religioso. Dentro da igreja, mas dormindo espiritualmente. Morto, assim como esse jovem chamado Eutico. Hoje é o momento de você ficar firme com Jesus. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recresce o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, porque todas essas coisas te trará Deus a juízo. E Eclesiastes 11:9 vai falar. Deus não nos proíbe nada. Porém, más escolhas do presente irão refletir no futuro. Será que você não fez más escolhas lá atrás? Que estão refletindo hoje? Mas hoje é tempo de consertar a sua vida. Para concluir, no caso do jovem Eutico, Paulo ele foi usado para ressuscitá-lo, através de Cristo. Mas nós nem sempre iremos ter amigos do nosso lado. Talvez você não vai ter uma segunda chance como esse jovem, que chegou a morrer. Talvez a sua chance é hoje. Hoje é o dia da sua chance. Se você tem brincado, se você tem achado que esse mundo não vai acabar, se você tem achado que esse mundo é passageiro, eu quero te dizer uma verdade.
existe o céu e existe o inferno. Hoje é um dia de decisão. Hoje você precisa fazer uma decisão. Morar ao lado de Jesus ou viver no inferno. Qual a sua decisão nesse dia? Jesus te convida a que você não seja um religioso. Ser crente não vai te levar ao céu, mas sim aceitar Jesus como Senhor e Salvador.